Fala pessoal, eu sou o Em Casa e eu estou aqui em casa hoje para começar com vocês o projeto da Dashboard Covid Brasil. Hoje nós iremos fazer a nave barra da nossa dashboard. Então já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com meus starter files baixados. A única coisa que falta é eu abrir eles aqui no meu VS Code. Então eu vou clicar aqui em Open Folder, vou vir aqui na área de trabalho, dar 2 cliques em Covid Brasil e selecionar pasta. Ele vai abrir o projeto aqui para mim e agora a única coisa que falta é eu vir aqui e clicar em Go Live. Ele vai abrir o projeto aqui do lado. Agora a gente já pode começar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a estrutura da nossa nave barra. Então eu vou vir aqui, eu vou fechar essa área aqui, apertando Ctrl B e vou digitar div, a classe vai ser nave barra. Aqui eu vou colocar a nossa logo. Como eu mostrei para vocês na aula passada, vocês têm um arquivo chamado textos.html. Você vai dar 2 cliques nele para ele poder abrir aqui. E dentro desse arquivo, eu já tenho aqui o SVG da nossa logo. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V dentro de Navibar. Vou salvar aqui. Ele ainda não está mostrando porque a nossa logo ela ainda não tem cor. A gente vai resolver isso daqui a pouco. Aqui embaixo eu vou criar a estrutura do nosso switch. Então eu vou colocar aqui div, a classe vai ser switch. Aqui eu vou colocar um ícone que vai ser o sol, que vai aparecer aqui do lado. No meio eu vou ter uma tag spam, que vai ser a nossa switch track, e depois dela eu vou ter um outro ícone, que é essa lua que aparece aqui. Ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar faz, fa, moon. Quando eu der um Ctrl S aqui, tanto o sol quanto a lua, eles já vão aparecer aqui para mim. Lembrando que esse código aqui, ó, ele veio dessa fonte Awesome. A única coisa que eu fiz aqui foi vim aqui no site deles, fonteawesome.com, procurei aqui em cima por um ícone, por exemplo, o ícone de sol, cliquei aqui no ícone e peguei esse código aqui, ó. Todos os códigos do Fonte Awesome que eu vou mostrar para vocês durante esse projeto, eu segui esse mesmo processo para poder pegar eles. Então vou vir aqui, ó, voltar aqui para o nosso projeto. Feito isso, a gente já tem a estrutura da nossa navbar. Lembrando que o seu código ele tem que estar idêntico ao meu. Agora eu vou abrir o nosso arquivo styles.css, que está dentro da pasta CSS. Eu vou dar 2 cliques nele, vou dar um Ctrl B para fechar, Ctrl B para poder fechar essa área. E antes da gente ir para as regras específicas dessa seção, a gente precisa definir algumas regras gerais. Então vou vir aqui dentro desse arquivo styles.css, aqui embaixo na seção 1, estilos gerais, e eu vou definir que a minha tag HTML, tamanho da fonte, vai ser 62.5. A família dessa fonte, a FF, que no caso desse projeto é a Cairo, que a gente está utilizando, né? A cor da fonte vai ser color fonte. E eu vou colocar aqui um transition. Nesse projeto, nós iremos permitir que o usuário alterne o tema do site, podendo escolher entre Dark e Light. Nós iremos criar esse sistema na aula 10, mas eu já vou dar um pequeno spoiler para vocês aqui. Eu vou abrir aqui a aula 10 para vocês
A ideia é que a gente chegue na aula 10 com tudo isso aqui feito e que na aula 10 a gente faça o sistema de Dark Light. Se você prestar atenção aqui, ó, quando o usuário ele clica aqui para poder alternar, as cores elas mudam de alguns elementos. Como que isso é feito? A ideia é que quando o usuário ele alterna o tema do site, os valores de algumas variáveis CSS aqui, ó, eles se modifiquem para que o dashboard ele se adapte à escolha do usuário. Porém, essa transição ela tem que ser suave e não brusca. Se você vir aqui no projeto, você vai ver que essa transição ele não muda de uma vez. Ele muda de uma maneira mais suave ali, de uma cor para outra. É por esse motivo que, daqui para frente, sempre que a gente usar alguma variável CSS que terá o seu valor alterado, nós iremos inserir a propriedade transition com o valor transition. Isso vai fazer com que a transição entre um valor de uma variável e outra ela aconteça de uma maneira suave e não de uma maneira brusca ali, com ele simplesmente mudando a cor na tela. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma regra para tag body e vou definir que a cor de fundo é a color background e eu também vou colocar, como eu falei, a propriedade transition. Agora sim a gente já pode ir para as propriedades específicas. Eu vou vir aqui na seção 2 navbar e vou começar definindo que o meu bloco navbar, a cor de fundo dele vai ser a color card. Eu já vou colocar aqui a propriedade transition com o valor transition para eu não esquecer. Eu vou definir que a altura mínima vai ser de 8.5 rein, que o padding vai ser de 1.6 rein e eu vou colocar uma sombra aqui que é a shadow card. Só lembrando que os valores de todas essas variáveis aqui eles estão nessa seção aqui, ó, variáveis dentro de DataTheme-Light, porque é o tema que a gente está utilizando no momento. Agora a gente vai colorir a nossa logo. Se você vier aqui no index.html, você vai ver que dentro do SVG eu tenho aqui um path, e esse path ele tem a classe logo. Para eu poder colorir essa logo, eu vou utilizar essa classe e eu vou utilizar uma propriedade do SVG que é a fill. Vou definir a cor da logo como color font. Dá um Ctrl S aqui, você vai ver que agora a nossa logo aqui ela já aparece colorida de preto. Eu vou colocar aqui um transition, porque a ideia é que no futuro a cor da logo ela bata com o tema escolhido pelo usuário. Quando tiver light, a cor vai ser esse preto aqui, quando for dark vai ser branca. Agora a gente precisa criar o botão switch que vai permitir que o usuário altere o tema do site. Então aqui eu vou definir que o bloco switch, o tamanho da fonte dele vai ser de 1.8 rein, que aí os ícones eles já aparecem aqui maiores. E eu vou definir que o elemento switch track, a cor de fundo dele é a color switch track. Eu vou definir ele como display block. A altura vai ser de 2 rein e a largura de 4 rein. Vai ver que ele já apareceu aqui, ó, pra gente. Só que eu não quero que ele apareça com essas bordas aqui dessa forma. Então eu vou definir que o raio da borda é de 1 rein. E que quando o usuário passar o mouse em cima dele, o cursor tem que ser o pointer. Vai ver que ele já está aparecendo. Agora a gente precisa fazer com que os ícones de sol, de lua e o track do nosso botão eles fiquem lado a lado.
Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu bloco switch e vou definir ele como um flex container. Com isso você vai ver que eles já ficam aqui lado a lado. E vou alinhar eles verticalmente ao centro. Aqui embaixo eu vou alterar a margem do meu elemento switch track. A margem superior e inferior vai ser 0 e a da esquerda e a da direita vai ser 0.2 Rain, só para ele dar uma pequena separada aqui dos ícones. Agora a gente precisa fazer com que o nosso switch ele tenha um feedback visual para que o usuário ele saiba qual é o tema que está selecionado. Esses botões do tipo switch, eles costumam ter um interruptor que o usuário pode mover de um lado para o outro, ligando ou desligando o equipamento de acordo com o lado em que o interruptor está. Para representar esse interruptor, a gente vai criar um círculo que ele vai se mover quando o switch for clicado pelo usuário, alterando entre um tema e outro. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar um pseudo-elemento, que é o pseudo-elemento before. Pseudo-elementos eles permitem inserir um conteúdo em uma página sem a necessidade de que eles estejam no documento HTML. Então, embora um resultado final ele não esteja aqui no HTML, ele aparece aqui na página como se tivesse. Aqui a gente vai utilizar o pseudo-elemento before, que significa que a gente quer que o elemento ele apareça antes do elemento switch track. Então eu vou definir a propriedade content do pseudo-elemento como vazia. É importante você definir essa propriedade para que o pseudo-elemento ele apareça. Eu vou definir que a cor de fundo do pseudo-elemento vai ser a color font. Aqui eu já vou definir a propriedade transition como transition. A propriedade display como block. A largura do pseudo-elemento tem que ser de 2 rem. A altura desse pseudo-elemento também vai ser de 2 rem. Você vai ver que ele já apareceu aqui, ó, esse quadradinho preto. Eu quero que o raio da borda seja de 1 rem. Eu vou definir a posição dele como relative e a propriedade left como 0. Aqui eu estou definindo a propriedade position como relative para que a gente consiga mover o interruptor. Está vendo aqui que a propriedade left ela está a 0, mas se você definir como 5 rem, você já tem ele se movendo aqui, ó. Define como 10 rem, ele vai andando ali para a direita. O que a gente vai fazer aqui agora é criar uma outra regra que a gente chama de modificador, que é a regra que vai ser responsável por mover o nosso pseudo-elemento no futuro. Então vou colocar aqui esse modificador e vou definir a propriedade left dentro dele como 2 rem. A ideia aqui por trás é que quando o usuário ele clicar aqui no switch, a gente vai adicionar esse modificador aqui para que o switch ele mova para a direita, indicando que o tema dark está ativado. Quando o usuário clicar de novo, eu vou remover esse modificador aqui, fazendo com que o interruptor ele volte para a esquerda. Se você quiser ver isso aqui funcionando, é só você copiar o nome desse modificador, vir aqui ó, no nosso elemento switch track e adicionar esse modificador. Você vai ver que o interruptor já moveu aqui para a direita. Se eu remover, salvar, ele se move para a esquerda. Só que a ideia é que lá na frente a gente vai aprender a fazer isso usando JavaScript, né? Que você não vai ficar alterando esse código na mão sempre que o usuário clicar. Agora a gente precisa fazer com que a nossa logo e o nosso switch eles fiquem na mesma linha. Para fazer isso, eu vou vir aqui e vou alterar a regra aqui do bloco navbar, definindo ela como um flex container. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que eles já estão mais ou menos um do lado do outro aqui. Só que eu quero que cada um fique em uma ponta aqui da nossa navbar. Então eu vou definir a propriedade justify content como space between.
E agora eu preciso que eles fiquem centralizados verticalmente. Para fazer isso, eu vou definir a propriedade Align Items como Center. Com isso, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai construir aqui a tela de loading da nossa dashboard. Chegamos então no primeiro para casa desse projeto. Só lembrando que, se você nunca fez nenhum projeto, uma sugestão aqui de estudo. Eu aconselho que você assista essa aula completa 2 vezes fazendo junto e depois você tenta fazer sem acompanhar a aula e só volte aqui quando não conseguir resolver algum problema. Lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão. Se você já está no nosso clube de membros, lembre-se de conferir os materiais extras desse projeto. Não faz parte do clube, tem acesso a e-books, layouts no Figma e códigos-fontes de todos os projetos do canal. Link na descrição e no comentário fixado. Primeiro para casa. Nesse projeto nós utilizamos a propriedade Justify Content com o valor Space Between para alinhar os itens da nossa navbar. Escolha ao menos 2 valores da propriedade Justify Content e os explique com as suas palavras. Cite ao menos um exemplo de uso para cada um dos valores escolhidos. Como que você tem que entregar isso para casa? Para casa deverá ser entregue nos comentários desse vídeo, fazendo um comentário com a sua resposta ao para casa da semana e, além disso, você deve avaliar a resposta de pelo menos 3 colegas, dando um feedback positivo ou um like caso tenha gostado da resposta dele, ou um feedback construtivo caso você ache que faltou alguma coisa ou que a resposta contém alguma informação equivocada. Observação: não ofenda o seu coleguinha, lembre-se que estamos aprendendo juntos aqui e que a melhor forma de se aprender alguma coisa é ensinando e não ofendendo. Ai ai ai, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fontes, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe, favorita, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem, tamo junto.